E para abordar todos esses temas, Daniel Nunes, eu converso com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn. Boa tarde, secretário. Obrigado por ter atendido ao nosso convite para essa entrevista. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Cachoeira e o nosso programa NT Sul aí, estamos à disposição. Secretário, vamos começar aí pelo um resgate das ações que foram adotadas pelo Estado do Rio Grande do Sul em socorro aos agricultores e a todos os produtores de uma maneira geral, em função das inundações de maio, uma reestruturação que ainda caminhava a passos lentos, né? E daqui a pouco a gente já é assolado aí pela estiagem, que já dá sinais de preocupação, né? E nós vivemos esse ciclo aqui no estado do Rio Grande do Sul, isso não é uma novidade, mas até que ponto o governo conseguiu socorrer quem sofreu com as inundações? Olha, nós tivemos aí várias ações por parte do governo do estado, entre elas da Defesa Civil, da Secretaria de Obras do Estado, de Habitação, também de Infraestrutura, com o Jubir Costela, mas especificamente aqui na Secretaria da Agricultura, inicialmente ajudamos aí no resgate de animais e também de pessoas, né? A equipe toda distribuída em todo o território do estado se focou em ajudar nessas demandas humanitárias. Em seguida, doações de alimentos que chegaram de outros estados, a exemplo da Gado Lando, que trouxe alimentação do Paraná. Esse alimento chegou no Rio Grande do Sul e foi distribuído em conjunto com a Emater aos produtores para que pudessem minimamente manter os seus rebanhos que ainda estavam em condições de se alimentarem, não estavam doentes ou não tinham ido embora com a chuvarada, para manter uma mínima produção de leite, especialmente no interior do estado, especialmente no Vale do Taquari, do Caí e do Rio Jacuí. E também entramos em seguida com ações emergenciais. Pela primeira vez na história, o governador Eduardo Leite passa recursos para recuperar o interior dos municípios. R$500 mil para cada município em situação de calamidade. São 95 municípios desses, onde ainda 17 estão em execução, algumas obras no interior, especialmente com patrolas, escavadeiras, caminhões. O município escolheu o kit que ele queria de máquinas pesadas para ajudar a recuperar as estradas. Tem que ser dito que inicialmente eram 78 municípios em calamidade e depois mais 17. Por isso que esses 17 ainda estão agora em execução, mesmo no período longe ainda já, digamos assim, da chuvarada. Mas os defeitos dos estragos nas estradas ainda continuam. E também aos municípios em situação de emergência, da mesma forma, estamos conveniando com os prefeitos agora, ainda alguns prefeitos novos que entraram, demandando R$300 mil para cada município do estado do Rio Grande do Sul. Isso está dentro do Plano Rio Grande de Recuperação do Estado do Rio Grande do Sul. São 359 municípios em situação de emergência, onde é um total de R$107,7 milhões de municípios em emergência e 60 milhões de municípios em calamidade. Então, nós superamos aí quase 170 milhões de reais para a recuperação de estradas vicinais do interior do município, dos municípios afetados pelas cheias. E agora nós já estamos aí com a questão da estiagem batendo na porta, com efeitos já graves em vários municípios. Segundo dados da Defesa Civil, já estamos ultrapassando 50 municípios com a decretação de situação de emergência, né? E alguns já homologados pelo Estado do Rio Grande do Sul. A gente quer saber como que está se organizando o Estado para socorrer também de imediato a esses municípios que sofrem com a seca. As altas temperaturas já mostraram aqui vieram, né? E a gente sabe que tende a se estender esse período, não há previsão de grandes volumes de chuva. A gente tem uma previsão aí para os próximos dias, mas não há de ser o suficiente para recuperar essas lavouras, né? Os investimentos que foram feitos. Uma das estratégias, o senhor já me falava, né, que é o plano de irrigação. Como que está funcionando isso? Antes da chuvarada, dos episódios aí das enchentes, o governador Eduardo Leite, o vice, determina para a Secretaria da Agricultura, porque o foco antes, então, era as secas anteriores a que nós estamos vivendo neste momento, onde nós criamos, então, um programa de açudagem, 12 açudes para cada um dos municípios que se inscreveram. Foram mais de 440 municípios inscritos, né? Destes, estamos em escavação, mais de 70% já escavado, 4.500 açudes escavados no território dos municípios que aderiram ao programa. Também
com no mínimo um poço artesiano, no mínimo um por município. Alguns municípios conseguiram fazer 2, que eram recursos de 100 até 250 mil reais destinados a cada município, dependendo da questão geológica de cada município, e também algumas cisternas, que foi uma adesão um pouco menor. Agora, vindo novamente essa questão de estiagem, nós estamos com reuniões, hoje pela manhã foi uma das reuniões que tivemos aqui para apresentar um plano emergencial aos municípios em situação de emergência. Vamos apresentar esse plano ao governador ainda nesta semana ou semana que vem, assim que os municípios começam a estar homologados junto à Defesa Civil, para que a gente possa chegar aí com ações emergenciais ajudando esses municípios, especialmente na escavação e limpeza de açudes e também cisternas, enfim, para ter água para dessedentação humana e animal. Estamos aqui também com caminhões-pipa que os municípios ganharam de emendas e alguns nossos que estão sendo encaminhados aos municípios já pré-determinados antes da seca por parte de emendas de deputados, né, mas ele cai à Secretaria de Agricultura e a gente está também encaminhando isso. E temos também ativo, antes das chuvas, volto a dizer isso também, projeto de irrigação, que esse é um projeto que, sim, ele traz uma segurança hídrica na propriedade, especialmente na lavoura. Então, nós temos aí um programa que leva 20% do valor que o produtor rural investir num determinado sistema de irrigação que ele escolher a fundo perdido, 20% a fundo perdido, até o teto de 100 mil reais a fundo perdido diretamente ao produtor. O senhor faz referência, nesse momento, ao Programa Estadual de Irrigação, né? Qual é o prazo de adesão a esse programa? Já está aberto, a gente sabe, mas se estende até quando? Nós temos já 680 projetos encaminhados desde março do ano passado. Esses projetos já equivalem a mais de 150 milhões investidos por parte dos produtores, e o governo do estado, através da secretaria, estará colocando, então, mais de 20 milhões a fundo perdido aos produtores. Este programa está aberto até abril, agora deste ano, mas nós vamos reeditar, a ideia é nós reeditar ele para podermos levar pelo menos mais um ano, ou quem sabe, estamos falando com o governador, que com um decreto criar um programa de estado e não um programa de governo. Que esse programa fique aberto e conforme os governos posteriores cheguem, conforme as ações financeiras disponíveis nos próximos governos, tenham disponibilidade para continuar este programa, para não ser um programa que começa e termina. Nós precisamos ter uma garantia que o produtor tenha sempre esse recurso. Secretário, uma das dificuldades dos produtores e agricultores de maneira geral é o licenciamento ambiental, inclusive para atender às normativas desse programa, né, de irrigação. O estado do Rio Grande do Sul é conhecedor dessa dificuldade, né, já tem trabalhado com alguma estratégia para facilitar, agilizar a tramitação, né, e a liberação desses licenciamentos ambientais para esse público diretamente afetado pela estiagem? Neste programa de irrigação que está ativo, já tivemos algumas melhoras consideráveis nos encaminhamentos. Água para dessedentação humana é de utilidade pública. Reservar água, fazer barramento em rios e riachos para dessedentação humana era considerado como utilidade pública. Para a geração de energia, também o barramento era considerado como utilidade pública, mas não era considerado barramento de rios e riachos para fazer reservação de água para irrigação, que é para produzir alimentos. Então, para produzir alimento não era considerado como utilidade pública. Nesta visão, o governador manda um projeto de lei para a Assembleia autoriza, e hoje também, com o entendimento da SEMA e do CONSEMA, nós temos aí, através da secretária Marge, uma grande parceria, trabalhamos muito junto dentro desse programa, levando ao conhecimento da secretária e dos seus técnicos os problemas, através dos seminários apresentados ambientais no encaminhamento dos projetos. Então, hoje nós podemos fazer barramento de rios e riachos para, digamos assim, utilidade pública na produção de alimentos. Segundo, o projeto, quando era encaminhado, a indústria fabricante do pivô, ele tinha que ter uma licença ambiental quando o pivô começasse a funcionar na propriedade do agricultor. Veja bem, se a GM, por exemplo, constrói um veículo, ela tem uma licença para industrializar um determinado veículo, uma licença ambiental. Quando o cidadão, a Telma, compra o veículo, sai rodar no asfalto, ela não precisa, mais uma vez, licenciar esse veículo para rodar no asfalto. E o produtor tinha que licenciar, depois da licença da indústria, ele tinha que licenciar o pivô para rodar na propriedade.
Então, isso também foi retirado, não precisa mais, porque já tem uma licença ambiental autorizando ele a funcionar, desde que no local adequado. Tá certo, então. Agradeço ao secretário Clair Kuhn, secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, pelas informações, como ele mesmo já antecipou, né? Algumas novidades ainda devem ser anunciadas nos próximos dias pelo governador Eduardo Leite para facilitar, inclusive, a tramitação desses processos que permitem o acesso a esses programas de socorro a quem está enfrentando dificuldades com a manutenção dos seus investimentos em lavouras, em propriedades rurais. Muito obrigada, secretário. Thelma, só para complementar, aproveitar a tua audiência, Claro. dentro do plano do Rio Grande, que o governador e o vice Gabriel, Eduardo Leite, vice Gabriel, têm liderado, a gente tem muito claro isso. Inclusive, uma outra demanda era nós termos mais analistas, que os projetos chegam para agilizar aqui internamente, ter mais pessoas para analisar. Então, o governador também já autorizou uma contratação emergencial, né, que foi barrada aí inicialmente pela Justiça, né, que queria concurso público, mas o concurso público demora muito e a situação emergencial da seca está na porta. Então, vamos contratar pessoas emergencialmente para ajudar a agilizar o fluxo interno quando chega aqui também na secretaria, que já era para ser em torno de 30 a 45 dias, diminuir ainda mais esse prazo para que o produtor tenha mais rapidamente esse acesso. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigada, secretário. Daniel Nunes, então, encerro essa entrevista com o secretário Clair Kuhn, com uma notícia de última hora, uma vitória na Justiça pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, garantindo a contratação emergencial de técnicos que facilitarão, então, a avaliação desses processos. Retorno contigo aí no estúdio.